A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para nossa edificação nesse momento. Quero aqui refutar as doutrinas das testemunhas de Jeová. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada nos mostra no livro de João, capítulo 14, versículo 1, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Só Jesus é que pode salvar o homem. Quando o homem reconhece que ele é pecador, ele reconhece que Jesus é o único que pode salvar. E quando ele se arrepende, aceita Cristo, somente Cristo pode salvar o homem. Amém? Analisando essa questão das testemunhas de Jeová, vou trazer aqui algumas doutrinas que as testemunhas de Jeová, ela ensina. Então, vamos lá. Primeiro, as doutrinas das testemunhas de Jeová foi criado pelo seu fundador, Charles Taze Russell. Charles Taze Russell é o fundador das Testemunhas de Jeová. Então, uma das doutrinas que as Testemunhas de Jeová afirma é que Charles Taze Russell, ele marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1914. E nós vemos que não se cumpriu essa profecia de Charles Taze Russell. Então, Charles Taze Russell disse que foi um erro de cálculo e fez outras datas para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhuma das suas datas se cumpriu. Ele morreu e nenhuma das suas datas se cumpriu. A Bíblia diz que por aqueles que profetizam em nome do Senhor e não se cumprem, se torna um falso profeta. Como nós vemos na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Se ninguém sabe o dia nem a hora, como é que eu posso marcar data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas mesmo assim, Charles Taze Russell, ele marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e não se cumpriu nenhuma data. Para as testemunhas de Jeová, ele tem a Bíblia, a tradução do Novo Mundo. Quando você encontrar alguma Bíblia que tiver o nome Tradução do Novo Mundo, essa Bíblia é das testemunhas de Jeová. Qual é a diferença entre a Bíblia da tradução do Novo Mundo para a nossa Bíblia que é evangélica? A diferença é que no livro de João, capítulo 1 e 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na tradução do Novo Mundo diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Então ele coloca, destacando aí, um Deus com D minúsculo. Por quê? Porque ele sabe que o verbo ou a palavra se refere a Cristo. E Cristo, ele é Deus, mas ele não crê que Jesus é Deus igual a Jeová. Por isso que ele coloca Jesus como D minúsculo, para dizer que Jesus é um Deus, mas Deus pequeno. E também na tradução do Novo Mundo, ele traduziu a palavra Espírito Santo como uma força ativa de Jeová. Qualquer palavra que tiver o Espírito Santo, então é traduzido por a força ativa de Jeová. Analisando essa questão, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele entristece. Aí eu pergunto, uma força se entristece? Também a Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu pergunto, uma força fala? E ainda mais lá. Ok? Analisando essa questão, para as testemunhas de Jeová, Jesus, ele é um Deus pequeno. Se é um Deus pequeno, o problema é que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé passou a crer que Jesus é Deus e é Senhor. Então Tomé agora adorou a Deus, um Deus que é eterno e um Deus que foi criado, que para os testemunhos de Jeová, Jesus foi criado. Então um Deus que foi criado e um Deus que é eterno. E um Deus que é pequeno e um Deus que é maior. Porque se ele crê que Jesus é Deus, e para as testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus menor, um Deus que foi criado, então Tomé passou a crer em dois deuses, um Deus que é eterno e um Deus que foi criado. Um Deus que pode ser adorado, um Deus que não pode ser adorado. Analisando essa questão, como as testemunhas de Jeová, ele diz que Jesus foi criado, também ele diz que Jesus, ele é Miguel, o anjo, arcanjo Miguel. Para nós não cremos que Jesus é Miguel, porque Miguel é um anjo, e esse anjo foi criado. Por isso que ele afirma que Jesus é anjo, porque ele também crê que Jesus foi criado. Por ele ser criado, Jesus não merece adoração. Testemunha de Jeová, ele só adora Jeová. Também as testemunhas de Jeová, ele não crê que existe o inferno, um lugar de sofrimento. A palavra inferno, na Bíblia das testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo, ele traduziu a palavra inferno pela sepultura.
Então, para ele, quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Para ele não existe vida após a morte. Por quê? Porque na sepultura acaba-se tudo. Mas Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse, não tem mesmo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Jesus disse que aquele tem poder de tirar a vida de alguém, mas não pode matar a alma. Analisando essa questão, mais doutrina das Testemunhas de Jeová é que as Testemunhas de Jeová dizem que só vai para o céu 144 mil classe ungida. Escolhido, só 144 mil, o restante vai viver no paraíso aqui na terra. Também, para as Testemunhas de Jeová, ele não doa sangue. Ele diz que doar sangue é que nem uma blasfêmia. Então, para esse, as Testemunhas de Jeová, morre pai, mãe, filho, qualquer pessoa, parente, vizinho, mas ele não doa sangue, porque para ele é um pecado terrível. E a Bíblia diz que o maior doador de sangue é Cristo, foi o maior doador de sangue. E para as Testemunhas de Jeová, sangue significa vida. Se sangue significa vida, a Bíblia diz lá em 1 Carta de João, capítulo 3, versículo 16, que nós devemos dar nossa vida pelo nosso irmão. Aí a pergunta se faz, sangue é o quê? Vida. Então, 1 Carta de João, capítulo 3, 16, devemos dar nossa vida pelo nosso irmão. E se nós podemos fazer o bem e não fizer, se tornar pecado. Quando nós vemos também algumas doutrinas das Testemunhas de Jeová, nós vemos que tem várias. Uma das doutrinas é que ele diz que os ímpios serão aniquilados, deixará de existir. Então, não existe um tormento para os ímpios ou então para o diabo. E nós vemos que na Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, que a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Se esse inferno não é um lugar de tormento, nem de sofrimento e nem de consciência, a questão é, o diabo está melhor do que a gente. Por quê? Porque o diabo não está no inferno, ele não está no lugar de tormento. Onde é que está o diabo? Ele está na potência, na potestade do ar. E lá não está no lugar de sofrimento. Se o diabo não está sofrendo hoje e também não vai sofrer no futuro, porque o inferno não existe, o lago de fogo não existe, não é no lugar de tormento e nem de sofrimento, então o diabo está na posição melhor do que nós. Porque o ser humano aqui nesta terra, ele sofre. Tem pessoa que neste momento está no hospital sofrendo dor, sofrendo com a enfermidade imortal. Outros estão no presídio também sofrendo, outros estão passando fome, estão sofrendo. Então o que acontece? Se depois da morte não existe punição para o diabo, não tem sofrimento, então o diabo está melhor do que o ser humano, porque o ser humano aqui nesta terra sofre. Ok? E no final de tudo, acaba-se tudo e não existe punição para o diabo. O diabo que derrubou 1/3 da parte dos anjos do céu, enganou Eva lá no jardim do Éden, derrubou o homem, veio tentando tudo que acontece, a maldade aqui nessa terra, o diabo também ele opera. No final de tudo, o diabo será destruído, aniquilado e não terá punição num lugar de sofrimento, ok? Analisando outra questão para as Testemunhas de Jeová, ele diz que Jesus ele morreu e quando ele ressuscitou com outro corpo que Jeová deu a ele. Só que o problema é, quando Jesus aparece a Tomé, ele disse, Tomé, aqui é minhas mãos, sou eu mesmo. Então, Jesus mostrou. Será que Jeová deu outro corpo a Jesus, também com o corpo que estava furado? Este é o problema. E para as Testemunhas de Jeová, ele crê que Adão e Eva não teve salvação para Adão e Eva, porque blasfemou contra o próprio Deus. E contra o próprio Deus não tem mais salvação. Também uma das doutrinas das Testemunhas de Jeová, ele crê que aqueles que morreram sem ser iníquo, tão pecador, mas cometia pecado, mas não era tão pecador, ele vai ter a segunda chance. Jeová vai ressuscitar ele vai ter o pleno conhecimento de Jeová, e se ele decide se vai querer continuar a adorar Jeová ou não. Se ele não adorar, será aniquilado. Só que Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte, sexo e juízo. Então aí, se a pessoa morre e tem outra chance, então ele tem outra oportunidade, então mais uma vez,
Se ele perde, será aniquilado, então ele tem outra chance. Então ele vai morrer 2 vezes. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.